No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre uma das temáticas que foi mais confrontadas por Jesus, uma ideologia que foi muito confrontada por Jesus e principalmente pelos apóstolos. Encontraram muitas e muitas pessoas querendo aplicar isso aqui nos discípulos de Jesus Cristo. É a observação da lei como uma possibilidade de justificação. Jesus Cristo e a lei. Como esse relacionamento se desenvolveu? Nosso estudo hoje vai ser sobre isso, então eu convido você a ficar no vídeo para que você possa entender primeiramente o que Jesus quis dizer quando ele falou que não veio abolir a lei, mas cumpri-la, e também o que ele quis dizer lá no verso 20, dizendo assim para os seus discípulos: se a sua justiça não exceder dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei nos reinos do céu. Mas o Senhor não estava condenando essa atitude de jogar nas costas dos outros um fardo tão pesado para obedecerem à lei. Essa justiça não era o grande problema que fez com que Jesus se colocasse contra eles, os fariseus e os escribas. Por que ele está dizendo agora que os seus discípulos precisam exceder essa justiça? Você só vai saber se você ficar comigo no vídeo de hoje. Então bora lá pro conteúdo. Esse assunto de hoje é um assunto muito interessante e antes de começar eu quero convidar você a se inscrever aqui nesse canal. Deixa eu dizer, se é a sua primeira vez aqui, eu me chamo Breno e aqui nesse canal nós temos a preocupação de estudar a palavra de Deus, porque tanto eu sempre digo isso, tanto eu quanto todos esses que decidem me seguir também entendem a importância do estudo bíblico para o crescimento espiritual. Só há uma forma de Cristo ser formado diariamente dentro de você, meu irmão e minha irmã: por meio do estudo das Escrituras. E é isso que nós te ocupamos aqui nesse canal. Estamos numa série do Sermão da Montanha e o texto hoje a ser estudado é exatamente esse. Ok? Então bora lá para o vídeo. Os versos a serem estudados hoje são esses. Acompanha na tela. Mateus 5, do verso 17 até o verso 20. Diz assim: não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir a lei, mas cumprir. Pois em verdade vos digo, antes que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma só letra ou um só traço da lei, até que tudo se cumpra. Quem, portanto, desobedecer a um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino do céu. 20, e o último verso. Pois eu vos digo que, se a vossa justiça não superar dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino do céu. Meu querido, minha querida, vamos tentar entender em pouco tempo aqui qual é o conceito que está sendo trabalhado aqui nessa questão. Eu quero começar observando com você, junto com você, olha o verso 17. Jesus já começa o Sermão da Montanha. Aqui, lembre-se, nós já passamos a outros vídeos dessa série. Se você não assistiu, clica aí depois aqui no meu canal, vai abrir as playlists e você vai ver lá todos os vídeos. Eu fiz um vídeo para cada bem-aventurança e um vídeo para a introdução que Cristo ali coloca sobre a atividade dos discípulos no mundo, sal da terra e luz do mundo. Agora começa o Sermão da Montanha. Começa essa aplicação da verdadeira justiça e do princípio que vai reger a vida desse discípulo que pertence ao reino dos céus. E Cristo já começa dando uma clara definição, dizendo: olha, eu não vim abolir a lei, eu vim cumpri-la. É uma das formas de Cristo mostrar que toda a sua pregação está extremamente associada ao Antigo Testamento. Essa é uma das formas de Cristo mostrar que toda a sua atuação do seu ministério, do seu propósito, está totalmente baseado no Antigo Testamento, nas promessas. Nós vamos perceber, e eu convido você a acompanhar essa série, que a partir daqui em diante, tudo o que Cristo vai fazer e que vai gerar choque com outras pessoas, especialmente com os escribas e fariseus, é porque a interpretação que eles criaram da lei de Deus são uma interpretação muito mais rígida com o que de fato era, levando eles assim a uma interpretação distante do que realmente era para ser da lei de Deus. O que Cristo vai fazer é trazer a correta interpretação de qual realmente é a palavra de Deus, e por isso eu estou te convidando a acompanhar comigo. Mas a primeira coisa que ele garante é: eu não vim abolir a lei, eu não vim fazer nada do contrário da lei, eu não vim falar outra coisa que a lei de Deus, a palavra de Deus, não tenha falado. Pelo contrário, eu vim
cumprir. E isso é muito interessante, porque como eu disse na introdução desse vídeo, gente, quem eram os seguidores da lei tinha um propósito que nós vamos ver ao longo dos evangelhos e das cartas do início da igreja, os apóstolos combatendo a ideia de uma justificação que vem por meio do cumprimento rigoroso da lei. Como se a lei fosse capaz de salvá-la. Eu quero ressaltar isso aqui, porque isso aqui não é peculiar só dos dias de Cristo ou dos apóstolos. Até hoje, há pessoas ainda que, por mais que digam que a salvação é pela fé, estão condicionando e fazendo com que as pessoas entendam ou pensem de que suas ações farão a salvação vir até você. Então é muito interessante a gente pensar sobre isso aqui desse ponto de vista. Não é. E nós vamos olhar textos que comprovam essa base de que a salvação não serve como uma justificação. E qual é o propósito dessa lei? Perdão, de que a obediência da lei não serve como justificação para a salvação. Ela tem um propósito que nós vamos falar já já. No entanto, eu quero observar o começo dela dizendo assim: não penseis que vim abolir. Pelo contrário, eu não vim abolir a lei ou os profetas, ou seja, o Antigo Testamento. Eu não vim abolir o Antigo Testamento, mas eu sou o cumprimento do Antigo Testamento. É muito importante para Jesus iniciar essa sua narrativa dizendo que toda a sua ação está baseada em cima das Escrituras, para que todos aqueles que vão crer em seu nome entendam que estão crendo em algo que é uma promessa bíblica, que é uma promessa do Antigo Testamento, que em Cristo se cumpre todas as características que a lei apontava, e nós vamos entender já já sobre isso. O Senhor Deus dá tanto valor à sua palavra e à sua lei que até mesmo o seu filho se amoldou a ela. O Filho de Deus, Jesus Cristo, está dizendo, olha, eu não estou fugindo da lei de Deus. Eu não estou fugindo da lei dos profetas. Pelo contrário, eu estou à risca obedecendo a lei. E aí o verso 18 ele vai garantir, pois em verdade vos digo, antes que o céu e a terra passe, de modo nenhum passará uma só letra ou uma só traço da lei, até que tudo se cumpra. Quem, portanto, desobedecer desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus, e aí ele vai dizer que aquele que obedecer será chamado maior. Primeiro ponto que eu quero que você observe da postura de Jesus, que nenhuma de sua postura, de suas ações, fugirá da palavra de Deus, porque o Senhor vela pela sua palavra. E ele está dizendo, olha, em nenhum momento eu vou descumprir, em nenhum momento eu vou desalinhar com o que diz a lei e os profetas. Eu vou desalinhar, aqui em outras palavras, já dando um spoiler do que vai ser, eu vou desalinhar dessa interpretação que vocês fizeram errada da palavra de Deus. Mas para aqueles que conhecem a lei e os profetas, ou seja, aqueles que conhecem o Antigo Testamento, verão em mim todo o cumprimento das promessas que Deus fez. E nós vamos entender essa promessa. Então já parte do primeiro princípio. Vamos esclarecer? Vamos colocar os pingos nos i? Qual que era a ideia? A ideia era que, através da obediência rigorosa da lei, e eu digo rigorosa porque os escribas e fariseus tornaram ela ainda mais pesada, com esse pensamento de quanto mais exigente, mais justificado nós seremos diante de Deus. Então eles criaram fardos. O próprio Jesus vai dizer, vocês ataram fardos muito pesados e lançaram nas costas dos outros, fardos que nem vocês conseguem carregar. E ele vai corrigir essa noção. No entanto, é basicamente essa proposta que a igreja inicial vai encontrar, uma pregação que mesmo para aqueles que aceitam o evangelho de Cristo por meio da fé, estão sendo agora motivados a encararem uma ação, entrarem debaixo da obediência da lei, como se a fé não fosse o bastante. Mas o verdadeiro propósito da lei não é salvar, não é justificar, pelo contrário. Romanos 7:7, abre a sua Bíblia aí, e você vai ver Paulo dizendo o objetivo que serve a lei. Ele vai dizer, que diremos? A lei é pecado? De modo nenhum. Contudo, eu não conheceria o pecado se não fosse pela lei, porque eu não conheceria a cobiça se não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça, porque onde não há lei, o pecado está morto. Paulo está dizendo, qual é o objetivo da lei? O objetivo da lei é apontar o pecado em mim, visto que eu não consigo cumprir a lei sem olhar os meus pecados. Eu não consigo atender todos os requisitos que a lei me diz para agradar a Deus, porque no meio do caminho, o que a Bíblia diz, olha, para agradar a Deus, um exemplo, em outras palavras, para você conseguir salvação, você tem que ser assim.
Então, se você fizer isso, você não consegue. Quando a Bíblia diz, se você fizer isso, eu me identifico. A lei diz assim, não cobiçarás. E quando ela diz não cobiçarás, eu falo, então isso que eu faço é cobiça, já não consigo me salvar. Esse era o ponto. É observar que a lei aponta para o pecado que nós cometemos e que impede a gente de ser o nosso próprio Salvador. Logo, aponta para a nossa incapacidade de salvar. Toda a lei vai apontar para você, para o ser humano, dizendo, ó, veja, se você quer agradar a Deus, você precisa ser assim, você precisa cumprir a risca. E um só ponto que você desobedecer da lei, você já não está qualificado para cumprir e para salvar-se. Vamos usar essa analogia. Se você desobedecer um ponto só da lei de Deus, você não está apto para se salvar. E por isso é muito importante que nós entendamos que Cristo cumpriu toda a vontade de Deus sem pecar. É por isso que Cristo é para nós um padrão de perfeição a ser seguido, um padrão de homem a ser seguido, um padrão humano a ser seguido, porque ele era 100% homem e 100% Deus. E como homem se constitui um padrão a nós porque viveu toda a sua vida, sendo tentado como nós, mas sem pecado. Cristo é o cumprimento dessa lei que apontava para alguém que, para salvar tanto assim quanto aos outros, precisava ser perfeitamente cumpridor de toda a promessa. E Cristo diz, em mim se cumpre. A ideia é que somente alguém que obedecesse toda a lei perfeitamente, sem pecado, é que poderia ser o mediador dessa salvação, e é o Filho de Deus essa pessoa. Gálatas, capítulo 3, verso 13 em diante, Paulo constrói esse pensamento, e justamente para debater contra judaizantes que estavam indo atrás de Paulo e tentando reforçar essa conversão dos cristãos, atrelando ali no meio uma necessidade de circuncisão, por exemplo. Dizendo, olha, tudo bem que a fé chegou até vocês, mas a fé sem a obra, sem obedecer à lei, por exemplo, especificamente no caso aqui, sem a circuncisão, não será válida totalmente. E aí Paulo, capítulo 3, do verso 13, ele vai dizer assim, olha, Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição a nosso favor, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. E isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito pela fé. O que Paulo está dizendo é, somente aquele que obedecesse à risca à vontade de Deus poderia cumprir a promessa que foi dada a Abraão. Que promessa? De receber o Espírito de Deus pela fé, de receber o Espírito do Senhor pela fé. O que Cristo cumpre com excelência. O que Cristo se conjectura como o mediador entre homem e Deus, porque ele é o cumprimento dessa palavra. E toda a lei, enquanto que para nós não serve para nos justificar, mas para nos apontar o nosso pecado e para nos conduzir a Cristo, agora em Cristo ela tem a sua completude, ela se completa, porque Cristo é exatamente isso que apontava todas as Escrituras. Então, Gálatas, ainda é Gálatas 3, do verso 23 ao verso 24, esclarece um pouco mais esse ponto para a gente, dizendo assim, olha, acompanhe comigo. Mas antes que viesse a fé, éramos mantidos debaixo da lei, nela confinados para a fé que haveria de ser revelada. Desse modo, a lei se tornou nosso guia para nos conduzir a Cristo, a fim de que, pela fé, fôssemos justificados. Observe o conceito que Paulo está confrontando essa ideia de que, olha, para ser salvo não basta só a fé em Jesus, você também precisa ter esse ato de obediência à lei, por exemplo, se circuncidando. Assim como Cristo, assim como os apóstolos encontraram pessoas que estavam condicionando a salvação, a justificação, a obediência de práticas, de regras, você vai encontrar hoje pessoas fazendo a mesma coisa, atribuindo algumas ações para que a sua salvação seja concretizada. Algum ato, alguma campanha, alguma oferta de sacrifício, orações, jejum, colocando como condição para a salvação obras, quando na verdade todo o Novo Testamento, a defesa dos apóstolos, assim como a de Jesus, é que a salvação é exclusivamente
por meio da graça, e ela se efetua em nossa vida através da fé. A salvação é uma obra de Jesus, é uma obra de Deus, é um dom de Deus que se concretiza em nossa vida por meio da fé. É graça, não é por obras. As obras são consequência dessa salvação que chega até nós por meio da fé. É por meio da fé no nosso Senhor e da sua obra na cruz do Calvário, o reconhecendo como único e suficiente Salvador, que a salvação chega até você. E as obras são consequência dessa nova salvação. E para fechar nossa linha de raciocínio, no verso 20 Jesus diz: pois eu vos digo que se a vossa justiça não superar dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. Se Cristo aqui, ele vai, e nós vamos observar isso, ele vai se colocar totalmente oposto a essa ideia de obedecer rigidamente para a justificação. É inválido, porque agora ele está dizendo aos seus discípulos que precisamos exceder. E como exceder a justiça dos escribas e fariseus? O que Cristo está colocando, e eu garanto para você que vai ficar mais claro nos próximos vídeos, onde ele começa a detalhar o que é esse exceder, mas o ponto central é, os escribas e fariseus fazem o que fazem pelo exterior, para parecer justificados, para parecer cristão, para parecer santificados, para parecer espiritual. O que Cristo está dizendo é que toda a preocupação dos escribas e fariseus é obedecer à risca para que os outros vejam suas ações. Ou seja, é totalmente uma preocupação exterior. Como é que Cristo está dizendo que os seus discípulos devem exceder essa justiça? Olhando para o interior. É interiormente. Cristo está dizendo que toda essa justiça que ele está aplicando sobre o reino de Deus, a palavra de Deus, que ele vai colocar, é sempre uma justiça que muda de dentro para fora. Não só muda comportamentos, mas muda a visão, muda o interior, muda a essência. De que me vale um cristianismo que é capaz para me salvar e não é capaz para mudar a minha essência, mudar o meu comportamento. Pense nisso. O cristianismo não serve só para mudar algumas ações suas, ao mudar algumas ações exterior, mas o cristianismo se efetua em nossas vidas e ele começa transformando de dentro para fora. E aí nós vamos observar, por exemplo, numa primeira colocação que Cristo faz, na próxima perícope que nós vamos estudar, ele dizendo sobre o homicídio. Os fariseus, preocupados com o exterior, diziam, não pode arrancar a vida de ninguém. Cristo está dizendo, exceder a justiça dos fariseus não é só matar, mas todo aquele que se ira contra o irmão, interno, sentimento. Então, se já estiver disponível, o próximo vídeo vai aparecer aqui dessa série Sermão da Montanha. Se não estiver disponível, aguarde, será postado em breve. Mas assista. Continue conosco nessa linha de raciocínio. Que Deus te abençoe. Guarde essa palavra em nome de Jesus. Não esquece de curtir esse vídeo, comentar sua opinião aqui, porque ajuda a engajar e assim o YouTube mostra para mais pessoas. E seguir esse canal para que você fique por dentro dos novos estudos que nós iremos postar aqui. Tá ok? Deus abençoe.